Boa noite a todos e todas participantes do seminário Inteligência Artificial e Arte. Quero agradecer enormemente o convite e a oportunidade de participar, né, desse evento que me parece muito importante, né, para as reflexões que envolvem a arte e a tecnologia, e no caso dessa mesa, pensar os aspectos éticos e pensar também os aspectos sociais envolvidos nessa temática. Então, eu gostaria de dizer, né, que estou fazendo essa gravação a partir da França. Eu estou em Paris para uma semana de atividades acadêmicas. Digo isso não para dizer que estou aqui, mas para poder dizer que, como pesquisadora, como mulher negra, eu acabei de atravessar o oceano, por assim dizer, através de um meio de transporte coletivo. E nesse sentido, eu acabei de passar nos aeroportos, né, em aeroportos internacionais, e esses aeroportos internacionais, eles têm sido espaços onde a inteligência artificial tem estado, no mais das vezes, presente, né, de uma forma anteriormente ostensiva e atualmente de uma forma, talvez mais diluída ou imperceptível. Então, apresentando para vocês aqui um primeiro elemento, é exatamente isso, né, eu acabei de passar, né, tenho passado reiteradas vezes nesse meu percurso profissional por esses espaços, e eu, né, depois da pandemia, a gente começa a circular mais com mais frequência agora, e uma coisa que eu pude observar, né, nessa travessia, por assim dizer, foi um esmaecimento, da ostensividade da vigilância com os corpos, especialmente os corpos negros, né, os corpos ditos periféricos. Então, anteriormente, quando eu vinha para uma experiência internacional, a gente, né, nós os brasileiros, nós os periféricos, a gente era recebido na porta do avião. Logo na nossa saída, a gente já encontrava um esquema, né, de vigilância, com guardas, às vezes animais, que já faziam ali um check-in para que a gente pudesse entrar naquele país. E o que eu observei, né, nessa viagem, né, nessa travessia, nessa recente travessia, foi exatamente que a gente vai passando, né, a gente vai passando por túneis e túneis e câmeras, e esses túneis e túneis e câmeras vão captando, né, as informações a nosso respeito. Então, cabe ressaltar, né, que essa traçabilidade ou essa recuperação de informação a respeito de quem entra e de quem sai do país, ou dos países, elas começam mesmo desde a aquisição, né, do nosso bilhete. E feito a aquisição, inicia-se então um processo de traçabilidade, de maneira que seja possível identificar quem entra, quem sai, sem necessariamente indagar o sujeito, né, sobre isso. Até porque, né, a gente passa, né, com o passar do tempo, a aportar uma série de dispositivos que vão deixando rastros, marcações por onde a gente passa e deixando marcações também, né, informações, a nosso respeito. Então, essa digressão é exatamente para poder dizer, de que muitos de vocês aqui, né, obviamente a gente está falando com pessoas que estão interessadas na temática e, portanto, leem, acompanham sobre esse assunto, mas também pessoas que têm curiosidade de saber por onde essas coisas passam. Então, a gente
muitos de vocês, né, pessoas, como pessoas e especialmente como pessoas lidas socialmente como brancas, vocês muito certamente não pararam nunca para observar, ou observar de uma forma mais franca esse tipo de experiência. Então eu acho que é muito importante a gente chamar a atenção por o fato de que isso tem a ver, né, com o que a gente chama de privilégio branco ou de privilégio ontológico, no sentido de que a sua experiência pessoal, a sua experiência como ser no mundo, que se move daqui para ali, ela não está condicionada a uma preocupação que você tenha que ter em relação, ao fato de você ser negro ou branco, de você ser mulher ou homem, né, e isso é marcado especialmente por essas zonas, né, ditas de convergência, e essas zonas de franqueamento da mobilidade no mundo, no caso, os aeroportos. Tá? Então, gostaria de chamar a atenção um pouco para isso. Um outro aspecto então, eu sempre que vou preparar uma fala, eu dou um nome para ela. A minha fala eu chamei de peles negras, privilégio e privilégio preditivo branco, no sentido de mostrar, né, como que as tecnologias, especialmente as tecnologias de inteligência artificial, como é que elas têm mobilizado ou servido, né, para organizar o nosso estar no mundo, especialmente os sujeitos periféricos. Eu vou aqui destacar alguns aspectos, né, que eu já inaugurei na minha fala, mas que eu gostaria de chamar a atenção, visto que a minha presença aqui, ou identificando meu lugar de fala, está associada ao fato de eu ser uma pesquisadora negra, e ao fato de ser uma pesquisadora que transita mundo afora, tentando, enquanto se move, identificar onde você está, né, como você está e quais são as dinâmicas que estão envolvidas nesse processo. Então, acredito que esse lugar que tem em mim como referência, visto que sou eu que estou aqui, eu acho que é importante para a gente poder olhar para todos os outros sujeitos, né, ditos periféricos ou ditos diferentes que estão na sociedade e que estão atravessados pelas camadas de produtos e serviços que são organizados pela inteligência artificial. Então, eu gostaria de chamar a atenção, né, que eu chamei de privilégio branco. Quando eu estou falando de privilégio branco, é um conceito de uma pesquisadora chamada McIntosh. Ela cunhou esse conceito em 1989, e quando ela cunhou esse conceito, ela falou que esse privilégio branco, ele funciona como uma mochila invisível e sem peso de disposições especiais, né? Nessa mochila teria disposições especiais, mapas, passaportes, livro de códigos, vistos, roupas e ferramentas, e algo que não está tão em evidência nos dias atuais, é cheques em branco. Então, esse conjunto de disposições ou de dispositivos que permitem o ir e vir dos sujeitos, eles são organizados sob a forma de privilégio, o que a autora, então, vai chamar de privilégio branco. Esse privilégio branco, ele também vai organizar algo que inicia-se como privilégio e é percebido e sentido como conforto, o que a gente chama de conforto ontológico. O conforto ontológico é uma expressão cunhada
por uma artista brasileira chamada Jota Mombassa, e ela vai dizer, ela mais fala sobre isso e demonstra isso no seu trabalho, e o nosso esforço tem sido de definir o que é isso mesmo, o que é conforto ontológico. Então, conforto ontológico seria, né, do meu ponto de vista, aos sistemas de naturalização e normalização do mundo, baseada na primazia fantasmagórica dos saberes, da cultura e dos modos de vida da branquitude, e se sustenta, né, na condenação dos não hegemônicos a uma indigência e subalternidade cultural perpétua. O conforto ontológico, então, ele coloca em funcionamento uma intrincada rede cultural, política, econômica e tecnológica que torna a expropriação e a sujeição uma forma de ordenamento do mundo. E nesse sentido, né, essa perspectiva de primazia ôntica, ela opera em diferentes direções, especialmente na produção e circulação de conhecimento, né, que é a instância que nós estamos tratando aqui. E ancorando todas essas possibilidades de existência de um conforto ontológico, a expressão desse conforto ontológico no mundo acadêmico e no mundo das artes, eu poderia dizer assim, é a epistemologia da ignorância. Essa epistemologia da ignorância é um projeto epistêmico, né, orientado à manutenção da branquitude também, como um valor universal no contexto da produção do conhecimento. Então, notem bem que a gente está falando de um encadeamento de concepções, né, e visões de mundo que estão na base, né, da expressão humana, né, do nosso estar no mundo a partir das mediações, né, a partir das produções simbólicas que nós somos capazes de organizar, de produzir. Então, essa epistemologia da ignorância, ela é capaz, né, de funcionar também, ela é orientada, no mais das vezes, ao que a gente tem chamado de epistemicídio. Não sou eu, né, que defino essa noção, no caso brasileiro, é a Sueli Carneiro que deu expressividade, né, a esse conceito e circularidade social a esse conceito, né, e na base, né, do epistemicídio nós vamos ter o racismo, e mais conhecido nos dias de hoje, o racismo estrutural. Então, o racismo estrutural associado às tecnologias, às tecnologias da informação, e no caso específico do nosso tema de hoje, que é a inteligência artificial, ela levaria, né, a partir das formas de leituras e articulações, levaria ao que a gente chama de injustiça cognitiva, né? A injustiça cognitiva, então, ela vai operar, né, através de violências, através de imagens de controle, constrangimentos, hierarquizações e apagamentos sistemáticos, né, da historicidade, também o apagamento da existência de sujeitos e saberes ditos não hegemônicos. Então, é muito importante a gente não perder de vista, né, quando a gente está falando de arte e inteligência artificial, a gente, essa arte, ela é uma arte que está posta no mundo, né? E essa inteligência, ela é essa inteligência artificial ou artificializada, ela é a expressividade do mundo da vida. E nesse sentido, eu acho que é muito importante a gente não perder de vista as conectividades existentes entre estas coisas. Então, quando a gente está falando de epistemicídio, a gente vai falar
de algo que vai promover, né, que tende a promover o poder, o poder, né, vai disciplinar o poder ou formas do exercício do poder, visto que o poder não existe a priori, né, o poder é uma relação, é algo que se coloca em relação. Então, o epistemicídio, ele funcionaria de tal modo que ele vai tender a aniquilar o sujeito da experiência, apropriar-se da sua narrativa e introduzir uma disputa pelo seu lugar de fala. E é isso que vai recorrentemente garantir isso que eu defini anteriormente, que é o conforto ontológico. Avançando um pouco mais, algo que me traz aqui, que eu acho que é muito importante a gente não perder de vista, é algo que a pesquisadora Benjamin Rua, ela tem chamado de vulnerabilidade escópica. Então, ela vai falar de vulnerabilidade escópica e design discriminatório, né? Então, quando ela analisa as tecnologias de visualidade, né, dentre as quais as próprias tecnologias que nos vigiam, nos observam nos aeroportos, que é meu exemplo anterior, ela fala que as tecnologias de visualidade têm contribuído historicamente, né, para a estratificação e a classificação da diferença humana. Então, nesse contexto, a sensibilidade racial que orienta essas tecnologias da visualidade, ela nutre, né, ou tende a nutrir dilemas em relação à codificação da desigualdade. Então, o que a gente vai observar nesse contexto é a ideia de sujeição e de morte ontológica dos corpos racializados. E esse tipo de dilema e de sujeição, ele vai envolver o manejamento do arquivamento, né, pelo arquivamento do que a gente poderia chamar de horrível e terrível que está presente nessa existência bifurcada dos corpos negros, né, que outrora éramos propriedade e nos dias atuais, né, nós somos seres codificados como visíveis ou invisíveis sobre uma mesma pletora tecnológica, né? Uma pletora tecnológica de base colonial, né? Então, é importante a gente não perder de vista isso. Então, se a gente compreender a tecnologia nesse lugar e a inteligência artificial nesse lugar, a gente vai observar, né, que essas tecnologias, elas garantem por contiguidade a sujeição racial, né? Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Então, aí alguém vai dizer, mas muita coisa mudou, tem muitos avanços, né? Não é só sujeição. É bem verdade isso, né? A gente não perde de vista, né, que não é só sujeição e não há uma regularidade da tecnologia que não possa ser refeita ou contestada ou transformada na sociedade. E eu trago essas questões exatamente para a gente não perder de vista isso. Então, a gente observa também, né, que nos últimos anos, a luta antirracista, por exemplo, ganhou também um aliado tecnológico importante, né, porque permitiu a que a gente pudesse realizar o registro e a difusão das opressões em tempo real, né? Episódios como o assassinato, por exemplo, do George Floyd, da Marielle Franco, da Cláudia da Silva e do Genivaldo de Jesus, saíram do lugar comum da indiferença e impunidade em face da intensificação do registro e da distribuição dos registros audiovisuais em rede. E essa distribuição em rede,
elas nortearam protestos, reflexões, condenações e políticas públicas também. Contudo, né, se a gente alcançar a possibilidade de utilizarmos as tecnologias da visualidade, né, que tem uma expressividade forte e uma presença forte de inteligência artificial ali estruturando, né, se a gente for pensar nessas tecnologias para o enfrentamento do racismo, com a mesma intensidade a gente tem também observado o uso desses dispositivos para ampliar ou naturalizar essa vulnerabilidade, né, a dita vulnerabilidade escópica dos sujeitos racializados. Então, a gente não pode perder, né, de vista isso. É, é, e aí, lembrando ainda a pesquisadora americana, né, a Rua Benjamin, ela vai também falar, né, de que essas tecnologias da visualidade, elas têm desempenhado esse papel de estratificação, na medida em que essa sensibilidade racial voltada para presente nessas tecnologias, elas têm, ao mesmo tempo que elas falham ao reconhecer, né, quem assistiu os recentes documentários sobre essa codificação, sobre os vieses dessa codificação, quem tem acompanhado isso do ponto de vista, né, da divulgação cinematográfica vai se lembrar, né, dessa situação em que a gente, por um lado, a gente observa, né, a dificuldade das tecnologias, né, elas vão falhar no reconhecimento da incorporação da negritude como código, por um lado, mas, por outro, quando ela chega a codificar, essa negritude ela vai permanecer confinada a uma forma persistente de superexposição e hipervisibilidade. E isso vai levar, né, vai influenciar o acesso, as restrições e até mesmo a necropolítica, né? Então, nesse contexto, conforme a própria Rua vai falar, nesse contexto, longe delas serem neutras ou simplesmente estéticas, as imagens trabalhadas no âmbito das tecnologias digitais e da inteligência artificial, elas vão funcionar como armas primárias que atuam no reforço da opressão social. Na medida em que esses códigos algorítmicos, por exemplo, eles integram, né, a maquinaria que vai reverberar e reiterar os arquivos visuais de longa duração, né? Então, eu tive a oportunidade de passear aqui em Paris e eu encontrei, né, um projeto chamado Iris, Galeria Iris, né? Que é um projeto que está sendo feito aqui, em que as pessoas, né, elas estão indo visitar os museus e elas são convidadas, né, a fazer um quadro artístico com o registro da sua íris, né? Então, assim, aí as pessoas pagam, né, no caso aqui de Paris, as pessoas pagam 49 euros para poder fazer esse projeto, né, para poder transformar, né, em quadro a sua íris, ou seja, para enquadrar a sua íris e colocar a sua íris disponível tecnologicamente. Então, isso aqui é para a gente poder dizer, né, assim, desse exemplo aqui, dessa galeria de arte, como que e aí as pessoas, né, porque tendem a perguntar, mas como é que essas coisas estão acontecendo? Como é que esses registros e essa perenidade ou essa longa duração do controle acontece? Acontece por projetos de aparência ingênua como essa, né? Então, quer dizer, a gente sabe, né, nos dias atuais, o quanto que a tecnologia de captura do olhar, né, de captura dos sujeitos pelo olhar, elas estão presentes aí na cena tecnológica. Então,
É muito para poder dizer da aparência, aparente ingenuidade ou pouca potência de controle e outros desdobramentos sociais de maior relevância, que tem havido essa tendência em se pensar, né. Então acho que é muito oportuno, né, que a gente não perca de vista todos esses elementos. Então, finalizando, o que eu acho arriscado, né, quais são os riscos que esse uso desmedido, esse uso acrítico e desprovido, de uma ética, entre aspas, "reguladora" poderá trazer? Do meu ponto de vista, um risco grande é o apagamento semântico semiótico do conhecimento produzido, nos múltiplos espaços e por diferentes sujeitos, né. Essa essa regulação e essa construção de uma regularidade semiótica ou de uma naturalidade semiótica, tenderia a ser, vamos dizer assim, haver um apaziguamento da diferença, né, um apaziguamento da diferença, uma rarefação dessa diferença. Eu também acho que seria muito oportuno a gente pensar na rarefação de subsídios para produzir a crítica, né. Há essa latência, essa tendência à pasteurização que pode haver nas tecnologias digitais ou de orientação, essa inteligência dita artificial, ela tenderia a isso, do meu ponto de vista. Há também, né, a possibilidade de reiteração das categorias coloniais de poder, ver, saber e ser, a possibilidade de uma opacidade, né, ou da operacionalização de uma opacidade em relação aos processos de produção do conhecimento, né, em que o contraditório, tenderia a ser pacificado, apaziguado, né, e eu não acredito, né, na minha opinião, não é papel da arte, ser domesticada, né, por dispositivos tecnológicos. Acho que é muito importante que a arte siga sendo esse espaço para o contraditório, para a expressividade da diferença, né, para a construção de outros mundos possíveis. Então, é importante que a gente não perca de vista qual que é o papel social da arte, não colocando na arte o lugar, assim, da transformação social, mas o lugar da pulga na orelha, né, a pulga atrás da orelha, né, que a arte sempre foi capaz de trazer. Acho que um outro risco é a perpetuação de narrativas hegemônicas, né. Veja aí, por exemplo, as possibilidades de uso cada vez mais forte, né, de inteligência artificial na produção de texto, na produção de imagens, e na produção de verossimilhanças que se orientam, ao poder, né. Então acho que é muito importante a gente não perder isso de vista. E um outro aspecto, né, que eu acho que é importante também, é a localização geohistórica da produção do conhecimento perene, né. Então, se nós, né, os periféricos, não estamos manejando estas tecnologias, serão poucas as possibilidades, de que os produtos que decorrem dessas tecnologias possam efetivamente contribuir para a transformação social. Então acho que esse é um risco, obviamente que eu não quero aqui fazer uma fala, né, não desejei aqui fazer uma fala apocalíptica, mas eu acho importante a gente não perder de vista, né, eu acho importante a gente não perder de vista os riscos que se tem e a necessidade que artistas, intelectuais, ativistas possam estar sempre num caminho do meio de possibilidade de reflexão
e de discussão, para que a gente possa fazer cada vez mais uso dessas tecnologias sem necessariamente eh eh sermos capitulados por elas. Então, é isso, né, desse ponto de vista, desse lugar que eu falo e que gostaria de contribuir, mais uma vez, né, agradecendo a todos vocês, por essa escuta, né, por essa escuta privilegiada e essa possibilidade de trocarmos aqui algum conhecimento e algumas preocupações. Muito obrigada.